mulheres à mesa, olha eu aqui no meu cantinho. Então, na semana passada eu fiquei de trazer uma palavra sobre concordância, né? Sobre o poder da concordância. Só que aconteceram muitas coisas por aqui, nossa empresa acabou tendo um alto volume de clientes, então assim, eu precisei dar uma desacelerada para eu conseguir suprir o que eu precisava por aqui. Mas olha, estou aqui, queria trazer essa palavra e falar para vocês de coisas que eu tenho vivido com o Senhor. E talvez isso possa trazer clareza e refletir na sua vida, né? E que você possa, junto com o Senhor, crescer, né? E assim, avançar, né? nas áreas que podem aí estar travadas. Em Mateus, no capítulo 18, diz o seguinte, e aí eu quero ler com você para a gente poder decorrer um pouquinho. E eu quero contar uns testemunhos que eu tenho vivido. E diz assim, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, olha, qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, olha que interessante, né? O Senhor, ele fala aqui, se 2 concordarem em qualquer coisa que pedirem, então em qualquer esfera. Qual é o problema? O problema é a divisão. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de reagir a certas coisas, e é natural. Eu vou dar um exemplo do que acontece muito aqui na minha empresa. Eu e meu sócio, nós não somos casados, mas somos amigos, mas temos nossos pensamentos diferentes. E nesses pensamentos diferentes que nós temos, a gente não tem esses atritos, mas a gente tem pensamentos diferentes. Isso faz a empresa crescer. Mas chegam em determinados assuntos que a gente não pode pensar diferente. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio aonde eu consiga ceder um pouco e ele consegue ceder um pouco e a gente consegue chegar na mesma ideia, na ideia onde os 2 vão concordar. E o que a gente tem observado aqui na empresa é que todas as vezes que a gente faz dessa forma, as coisas fluem. Porque não tem como eu puxar para a direita e ele puxar para a esquerda e a gente tentar sair do lugar. E isso o Senhor está dizendo uma coisa que parece ser muito óbvia, mas a gente não consegue entender. Porque o que acontece no mundo espiritual, o que acontece na nossa vida? Enquanto eu estou tentando caminhar para um lado e o outro está tentando caminhar para o outro, a gente vai cada um fazendo isso daqui. Então, o que está aqui, que é o problema que eu quero que saia, ele nunca vai sair do lugar, porque eu puxo para um lado, ele puxa para o outro, então fica aqui. O que o Senhor está dizendo? Concordem nisso e puxem para uma única direção. E aí eu vou contar também um testemunho que acontece e tem acontecido na minha casa. Eu e meu esposo, a gente tem entendido muito sobre isso. E a gente tem vivido algo muito precioso e eu quero compartilhar para te encorajar a viver. A gente tem feito a gente tem escrito coisas que a gente tem que fazer. E a gente tem concordado nessas coisas. Então, olha, a gente vai fazer isso em tal mês, a gente vai fazer isso naquele tal mês, vamos caminhar dessa forma, vamos fazer desse jeito. E é assim que a gente tem feito. Foi sempre assim? Não. A gente muitas vezes puxava um para a direita, o outro para a esquerda, e a gente não conseguia sair do lugar. O que a gente tem entendido é que o propósito ele precisa ser único para os 2. Então, se nós estamos numa empresa, se nós estamos numa família, se nós estamos liderando pessoas, a gente precisa, com o grupo que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, estar todo mundo ligado na mesma ideia. Lógico, nós somos diferentes, entende? E nós vamos pensar diferente. E não é sobre pensar diferente, é sobre direção. Então, ok, eu não estar totalmente, não ser tudo da minha forma. Mas para que nós caminhemos, eu vou ceder um pouco. E é isso que o Senhor, eu vejo o Senhor falando muito nesse tempo. O poder da união, o poder da comunhão, da concordância, para que o céu se movimente. Então, eu não sei quais são as áreas que estão paradas, mas eu convido você a dar uma olhada
Se isso não pode ser uma forma de que o Senhor está te apontando que é necessário que você sente com a pessoa que você está, que vocês alinhem os pensamentos, que vocês orem ao Senhor, declara Mateus 18 na sua casa, declara quando você for conversar, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor diz na sua palavra, em Mateus 18, no versículo 19, se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então que se cumpra essa palavra na minha vida. E é isso que é interessante. O que eu tenho vivido com o Senhor é isso. Eu queria muito que você conseguisse entender isso. E não precisa ser um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Que vocês puxem para a mesma direção. Porque o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. E se vocês não conseguirem chegar no mesmo determinado, mesmo pensamento, tentem chegar o mais próximo possível. Eu li um livro que fala sobre fé, o desenvolvimento da fé. E esse senhor, ele estava relatando que ele tinha uma forma de visão de Deus e da fé e do desenvolvimento da fé dele. Mas a esposa dele não conseguia chegar naquele desenvolvimento. Ela tinha dificuldade de entender um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, que pode operar todas as coisas. E por muito tempo ele insistiu para que ela orasse e se lançasse assim como ele tinha feito, porque ele já tinha sofrido uma enfermidade, mas havia tido êxito numa cura milagrosa. Mas ela estava vivendo um processo aparentemente muito mais simples do que ele, mas ela não tinha fé para romper com uma cura naquele sentido, não daquela forma. E aí um dia, Deus conversando com ele de forma muito amorosa, ele relata isso no livro, ele fala que o Senhor falou que ele precisava concordar com ela. Não era para um puxar de uma forma, outro do outro, porque não era o jeito que ela conseguia enxergar aquela cura. Então, ele carinhosamente perguntou para ela e falou assim: como que você consegue enxergar que você vai obter essa cura? E aí ela falou que o jeito que ela conseguia enxergar é que haveriam médicos profissionais, né, que seriam bons o bastante para fazer com que aquilo dali sanasse. Então ele falou assim: ok, se você vê dessa forma, eu vou orar junto com você nesse sentido. Que o Senhor movimente o céu para que hajam profissionais na medicina, que os remédios façam, que os remédios deem jeito e que os profissionais eles consigam fazer uma boa cirurgia. E assim foi, ela foi curada. Mas só foi depois que ele também entendeu que era a forma dela de enxergar. E talvez seja isso. Às vezes a compra de um carro, a compra de uma casa, sair do projeto somente do papel para certos projetos que estão somente no papel para a realidade, seja somente isso, seja só um ajuste para que você escute o que o outro está dizendo. O que o outro está dizendo? Só consigo até aqui. Isso daqui para mim é onde eu consigo, né, concordar. Ok, eu não vejo dessa forma. Consegue um pouquinho mais? Então vamos fazer dessa forma? Vamos puxar os dois para o mesmo lado? Então que você consiga converse com as pessoas que estão próximas de você, que precisam concordar com você em alguma coisa para que saia do papel, que saia do mundo somente da imaginação ou no mundo espiritual, que venha para a realidade, mas que haja concordância, que vocês concordem, que vocês entendam, né, o que eu espero, né, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ser um povo mais unido, que caminhe para o mesmo propósito. Somos mulheres sentadas à mesa e a ideia é que a gente se fortaleça, que a gente puxe todas nós para o mesmo lugar, para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça, para que a gente se ajude, porque no final das contas não é sobre nada daqui, é sobre as pessoas mesmo. Então, mais importante do que as coisas são as pessoas. Então, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, seus negócios e que o Senhor te faça prosperar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, gente.